Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui no retiro. Confesso que eu estou muito nervosa. Eu estava com muito medo de conseguir vir aqui na frente, ficar muito emocionada. Eu sei que tem que segurar. Olha que lindo, gente. Olha que tamanho, gente. Olha que milagre, gente. Olha que lindo. Porque vê esse microfone aqui. Nós choramos muito por causa dele, não foi? Aqui está o Abisai. Mas a mãezinha dele vai falar para nós sobre o Abisai. Eu só queria dar um cheiro no seu filho. O Abisai, com 4 meses, nós levamos ele na emergência e ele foi internado com bronquiolite. Ele tinha acabado de fazer 4 meses. E ele foi internado em um sábado de manhã. E ele foi piorando. No domingo à noite, ele foi levado para a UTI. Na UTI, ele foi colocado na máscara VNI, aquela máscara que bota no rostinho. E, então, não teve o resultado que deveria ter. E, na segunda, pela manhã, os médicos vieram conversar conosco que ele tinha que ser entubado. E eles entubaram o Abisai meio-dia, na segunda-feira. E, então, estava tudo bem. Mas, na segunda-feira à noite, eu estava no leito com ele e pediram para eu me retirar. E, então, o Abisai ele teve uma parada cardiorrespiratória de 15 minutos. E ali eu saí, quando tem intercorrência, a gente sai da UTI, fica em uma salinha. E ali eu já comecei a mandar mensagem desesperada para o meu esposo, para o meu pai, minha mãe. E ele foi encaminhando as mensagens para o grupo da família. E ali nós começamos a orar e pedir ao Senhor que o Senhor tivesse misericórdia dele. E o hospital é perto da casa dos meus pais, e eles foram até o hospital. E ali ele contou uma experiência, se eu não me engano, do pastor Joese. E ele falou que o Senhor recolheu um filho dele, e depois ele disse para o pastor que tinha se alegrado em provar o ungido dele. E ele falou: minha filha, se o Senhor te escolheu para passar por isso, amém. Se ele levar, amém. Se ele deixar, amém. A vontade do Senhor tem que prevalecer na sua vida. E ali o meu coração ficou em paz, e eu entreguei o Abisai nas mãos do Senhor. E quando eu voltei lá para cima, a médica disse que já estava tudo bem com ele. Só que essa parada teve outros efeitos. Então, como foi 15 minutos, o rins dele já não estava mais funcionando, o fígado já estava sobrecarregado, o coração dele só estava batendo à base de remédios, de medicamentos. E a parte neurológica, eu vou falar no final, a gente ainda não sabia, né? E então, ali, no dia seguinte, os médicos vieram conversar com a gente para falar da gravidade dele. E aí já disseram que ele teria que passar por uma diálise, porque o rins dele não estava funcionando. E a responsável da UTI fez uma reunião conosco e ela falou: o seu filho é caso de morte, ele pode morrer a qualquer momento. E foi quando eu fiz um textinho, mandei para todo mundo, e nós entramos na batalha de oração para pedir ao Senhor que Ele tivesse misericórdia mais uma vez. E ali nós oramos. Naquele dia, minha mãe saiu da reunião e ela falou: eu posso ver ele? E a médica falou assim: você pode, não está em horário de visita, mas você pode. E ela pegou o véu dela e foi para o leito dele e começou a orar com o véu na cabeça, ali naquele leito. E o Senhor foi respondendo às nossas orações. E, aos poucos, ele foi melhorando. Ele dialisou por 3 dias. Mas entre altos e baixos, né? Ele conseguiu ser entubado depois de quase 30 dias entubado. Ele foi entubado, mas 3 dias depois dele entubado, ele não aguentou e teve que voltar a ser entubado novamente. E ali eles começaram a pensar que poderia ser uma questão neurológica.
E então tentaram estubar, não conseguiram, e fizeram uma tomografia do crânio. Quando fez a tomografia, que veio o resultado, ele teve muitas sequelas da parada cardíaca. E aí fizeram novamente uma nova reunião e falaram que ele estava com muitas sequelas, ele teve uma encefalopatia hipoxisquêmica, faltou oxigênio no cérebro, e então ele ia ter que passar por uma traqueostomia, que é quando coloca uma cânulazinha aqui na garganta. E aí, naquela reunião, né, que a gente descobriu que o nosso filho ia ter deficiências, né, eles perguntaram o que a gente ia autorizar. Eles falaram que ele ia ter que passar por uma gastrostomia, a sondinha na barriga. E ali, naquele momento, nós autorizamos a traqueostomia para ele. E aí, isso foi numa quinta-feira. O dia de cirurgia no hospital era segunda e sexta. Então, a médica falou, a gente vai tentar colocar ele para sexta-feira fazer a cirurgia, no dia seguinte. Eu falei, tá bom. Não conseguiram encaixar ele nesse dia, na sexta-feira. Então, ficou só para segunda-feira. Na segunda-feira, no domingo à noite, ele já tinha feito todos os exames e já tinha entrado em dieta zero para fazer a cirurgia. Quando foi de manhã, na segunda-feira, eu fui perguntar que horas que seria a cirurgia. E a médica falou, eu vou ver para você que horas que vai ser. E depois ela veio para mim, já era quase meio-dia, e falou assim, olha, o médico passou mal, o seu filho não vai fazer a traqueostomia hoje. E eu falei assim, mas como assim? Não tem um médico substituto? Ela, não tem cirurgião substituto, não é um caso de emergência, ele só vai poder fazer na sexta-feira. Nisso, eu e meu esposo ficamos muito agoniados, porque ele já estava sem sedativo, então ele já estava ficando com o olhinho aberto, já estava incomodado com o tubo. E eu, conversando com meu esposo, ele falou assim, vamos pedir para extubar ele. O médico não foi ali em vão. Ele não foi por um motivo, e a gente vai pedir para extubar ele. E eu aceitei ali aquela palavra, apoiei, e falei, vamos pedir para extubar. E na terça-feira, nós fomos de manhã para o hospital, minha mãe que estava com ele nesse dia, e nós pedimos para extubar ele. E a médica falou assim, se é o que vocês querem, a gente vai fazer. E o Abisai foi extubado, e ele não precisou voltar para o tubo. E conversando com outra mãe, no meio do refeitório, ela falou que o filho dela fez uma cirurgia naquele dia de manhã, e o médico passou mal e foi embora. O médico passou mal e não fez a cirurgia do Abisai, porque o Senhor não quis que ele fizesse. E ali nós recebemos alta da UTI e fomos para o quarto. Fomos para a enfermaria e ali começou uma outra batalha, que foi para o Abisai conseguir comer pela boca, mamar pela boca. Ele tinha ficado muito tempo entubado e também teve a questão neurológica. Então, ele não conseguia sugar, ele não tinha o movimento de sucção. E ali a fono insistia com mamadeira, com chupeta, com papinha, tentou papinha e nada, ele não pegava nada, não pegava. E foi 2 semanas ele não pegando nada, não conseguia pegar nada. E o Abisai, ele pegou de novo o vírus da bronquiolite e nós voltamos para o CTI novamente. E ele ficou na VNI novamente. E ali o pessoal do CTI nos chamou novamente para conversar, porque ele ia precisar fazer uma gastrostomia. Porque, como ele já tinha uma internação prolongada, não poderia ficar mais tempo ali no hospital e só faltava a alimentação. E o meu coração completamente fechado para a GTT, e eu falei, não. E ali, a gente era só um zum. A gente sabia que eles queriam, mas ainda não tinha chamado a gente para conversar. E aí eles marcaram uma reunião numa quinta-feira para poder conversar com a gente sobre a GTT, explicar tudo. E na quarta noite eu estava deitada, assim, eu estava em pé do lado do leito dele, e eu comecei a orar, e eu falei, Senhor, o meu filho não vai fazer essa GTT, ele não vai fazer, e eu sei que tu não vai deixar. E eu peguei a chupeta, que a gente incentivava ele com a chupeta,
E eu peguei a chupeta e eu coloquei na boca dele, e na mesma hora ele sugou a chupeta. Ele chupou a chupeta. E o Abisai, ele nunca tinha pego chupeta. Ele era um bebê de peito. Ele nunca tinha pegado chupeta na vida. E naquele momento ele pegou chupeta como se ele tivesse pego chupeta todo o tempo da vida dele. No dia seguinte, a fono foi 9 horas, a reunião era 10 horas. E ela foi, e eu falei assim, Flávia, olha só o que aconteceu. E ela olhou e ela ficou chocada, e ela veio com a mamadeira, e ele mamou 60 ml. E o tanto que ele tinha que mamar era 160 que eles programaram para ele. E ele mamou 60 ml, e nós fomos para a reunião. E eles falaram, e a fono falou assim, ele mamou 60 ml, eu vou deixar para a mãe dar 30 ml. E eu fiquei dando 30 ml, no outro dia aumentou, e no outro dia aumentou, e foi aumentando, e aumentando, até que a gente chegou em 160 ml. E nós recebemos de novo a alta da UTI, fomos para a enfermaria, e na terça-feira da semana seguinte, nós recebemos alta do hospital. E, para finalizar, nós fomos em um neuro. Depois que ele recebeu a alta do hospital, nós fomos em um neuro e mostramos a tomografia para ele. E ele olhou a tomografia e falou assim, eu não tenho boas notícias para dar para vocês, não. E mostrou a tomografia, e foi mostrando tudo, e foi mostrando as partes que estavam manchadas, que não podia estar manchada, as partes que estavam maior, que não era para estar maior, e foi mostrando, e mostrou que tinha líquido a mais, e ele falou assim, por esse exame, o seu filho tinha que estar com uma válvula, porque tem líquido demais. E ele examinou a cabeça do Abisai, e a cabeça do Abisai é perfeita para a idade dele. E esse médico, ele é judeu, e ele falou assim, vocês são evangélicos? Vocês... E eu falei, nós somos crentes. E ele falou assim, o Abisai é um grande milagre. Ele viu o Abisai bocejando, e ele falou, o Abisai boceja? Eu falei, sim. O Abisai chupa a chupeta? Eu falei, sim. Ele mama, sim. Ele falou assim, por esse exame, o seu filho não deveria respirar sozinho. Lá eles falaram que nós teríamos que ter uma home care, que nós teríamos que ter uma UTI em casa, que o Abisai só ia respirar por aparelhos com tracostomia, e o nosso Deus não fez isso. O nosso Deus mudou o quadro para nós. Esse é o Deus que nós servimos, nós ouvimos aqui tantos milagres, e Ele ainda realiza. E eu creio que Ele há de realizar muitos milagres ainda na vida do Abisai. E eu agradeço a oportunidade.